Bom dia, eu vou falar um pouco sobre as intervenções que podem ser feitas com alguém que tem problema com álcool. Então, para começar, eu vou contar uma história, um exemplo, né, que é do Eduardo, que tem 23 anos, que ele começou a beber quando ele tinha 13, 14 anos, e com 20 anos ele percebeu que estava totalmente fora do controle dele. Ele tinha sido internado 2 vezes por causa do abuso, tanto de álcool como de drogas, e ele estava desempregado, a família dele não estava mais aceitando ele era frequentador assíduo de hospitais e, acredite, como diz ele tomava o primeiro gole dele às 7 horas da manhã. Em uma crise de abstinência, ele diz que chegou a beber querosene com refrigerante, álcool doméstico com suco e até lamber perfume. Sob o efeito do álcool, ele disse que agredia verbal e fisicamente pessoas que ele gostava, e é triste de lembrar, mas cheguei a bater em meu bisavô, ele falou. No meu último corre também, 2 garrafas de conhaque. Tá zoado, eu tô... Não, continua. Tá bom? Tá bom, continua. Continua, sem problema. Tá, no meu último corre também, 2 garrafas de conhaque e 5 de cerveja. Em 2001, dei conta de que vivia para beber e bebia para viver. Foi quando finalmente admiti que era alcoólatra e busquei tratamento. Evito a bebida, lembrando que sou um doente e tenho plena consciência de que o inferno começará novamente se colocar o primeiro gole na boca. Apesar disso, hoje me sinto a pessoa mais feliz do mundo porque não preciso de mais nada que altere o meu humor. Então, o Eduardo, ele exemplifica coisas que muitas pessoas sofrem, como ele começou a beber muito cedo. Primeiro ele negava que tinha doença, e depois que ele aceitou, buscou o tratamento, então o tratamento deu certo, ele percebeu que ele tinha que se cuidar para sempre, porque era uma doença e aquilo não tinha cura, mas tinha um jeito de conviver com aquilo sem prejudicar nem ele nem os outros. E como mostra o Eduardo, né, nem sempre o primeiro tratamento dá certo, e às vezes você tem que tentar vários tratamentos juntos. Então, na hora de buscar o tratamento para o alcoolismo, é comum que surjam dúvidas de qual é o melhor caminho para seguir. Só que, na verdade, não existe um melhor caminho. Para alguém, às vezes, uma coisa pode ajudar mais do que a outra, e uma outra pessoa que também tem problema com o alcoolismo, outro método pode ajudar. E muitas vezes, na verdade, as pessoas precisam de vários tratamentos juntos até que isso dê certo. Como é uma doença crônica, o alcoolismo precisa de cuidados pelo resto da vida, como o Eduardo percebeu, e a sobriedade para muitos é através de reuniões dos alcoólicos anônimos, por exemplo, e para outros é através de profissionais da saúde, como médicos, psicólogos, em busca da internação. O primeiro passo, então, é a aceitação, que é uma das características mais importantes do alcoolismo, é a negação da existência por parte da doença por parte do usuário, e raros são aqueles que reconhecem o uso abusivo das bebidas, que é um passo considerado essencial para a pessoa se tratar, ela perceber que ela tem esse problema. O problema é que os familiares também muitas vezes tentam pressionar o alcoólatra, e isso na verdade não ajuda muito. No fundo, quem abusa da bebida sente-se insatisfeito e tem o desejo inconsciente de mudar. E, como eu falei, os familiares, eles costumam cobrar atitude e resultados do dependente que terminam por colocar ele sob pressão. Isso faz com que ele negue mais a doença que ele tem, sendo que, na verdade, os familiares precisam motivar. Os especialistas, eles dizem que para levar alguém a um tratamento, o que ajuda não é o confronto, não é o puxão de orelha, é a motivação. Motivar significa reforçar o desejo de que a pessoa tem de mudar. O melhor jeito é aproximar-se dela com uma atitude de empatia, tentando compreender suas razões, ao invés de simplesmente reprimi-las. E daí, a partir daí, fica mais fácil de convencer ela a se cuidar. Se você motivar e não repreender o tempo todo, porque se trata de uma doença e não é fácil para a pessoa. Para começar o tratamento, tem 2 etapas principais. A primeira é a desintoxicação, que a pessoa precisa tirar o álcool do corpo. Geralmente é realizada sob supervisão médica e
controlar o efeito do álcool agudo, quando a pessoa está intoxicada. Dados, como tem muitos índices de recaída, as pessoas, depois, se ela fizer só a desintoxicação, ela vai muito provavelmente voltar a usar o álcool. Você precisa de uma segunda etapa, que é a reabilitação, que depois de controlar esses sintomas agudos, o paciente deve ser encaminhado para programas de reabilitação, que tem o objetivo de ajudar o paciente a viver sem o álcool na circulação, que daí é uma etapa que demora muito mais tempo, tem a ver muito com uma parte psicológica, diferente da desintoxicação, que é mais médico, mas a parte mais difícil do tratamento do álcool é realmente a habilitação, que um exemplo de algo que ajuda na reabilitação é um grupo de apoio chamado Alcoólicos Anônimos e acompanhamento médico, etc. Tá, então agora, a partir de agora, eu vou falar mesmo sobre as opções que nós temos para recorrer ao uso quando há um alcoólatra, para vocês poderem decidir o que vai ajudar, entender melhor como procurar ajuda. Tá, então, nós temos os profissionais da área da saúde, né, os médicos, que geralmente o médico procurado pelas pessoas é o psiquiatra. O psiquiatra não é um médico de louco, igual muitas pessoas pensam, é uma especialidade que trata de doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno de ansiedade, alcoolismo, e como muitos alcoolistas também sofrem dessas patologias de depressão e ansiedade, o médico psiquiatra é o médico mais indicado para acompanhar o dependente, ele que vai solicitar exames, vai prescrever medicamento e encaminhar para outras áreas se for preciso. O psicólogo é mais para a parte relacionada às emoções, mais para a parte emocional, o comportamento, as relações sociais com a família e os amigos, do alcoólatra. E o psicólogo ainda ajuda o alcoólatra a encontrar alternativas para lidar com as angústias que ele tem relacionadas ao abuso do álcool. Os fármacos, né, os remédios que são prescritos por médicos, eles ajudam a pessoa a diminuir essa vontade que ela tem de usar o álcool e a dependência química mesmo do álcool, que na verdade é mais indicado para as pessoas que têm uma dependência mais grave com o álcool, mas é um recurso que pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha problema com álcool. Então, a orientação em terapia familiar, que também é uma opção muito boa, que é um tipo de intervenção que os familiares são envolvidos, porque eles têm que nessa orientação eles reavaliam a postura que os familiares têm com o alcoolista para poder ajudar ele. É uma forma que a família também tem de receber um amparo, porque a família sofre junto com o alcoólatra nessas situações. Outras opções quando a internação em pronto-socorro, na verdade, é um caso mais para emergência, quando há momentos de intoxicação, agressividade e síndrome de abstinência, recomendada a internação em pronto-socorro, que é uma internação de geralmente no máximo 24 horas, podendo ser prolongada dependendo da necessidade, que geralmente é mais para fazer a desintoxicação mesmo, seria a primeira etapa do tratamento. Daí tem a internação em hospital, que muitos acreditam que é o melhor, é o único tratamento, que a hora que sai o paciente sai curado, mas na verdade é um mito, porque como a gente já falou, é uma doença crônica e ela não tem cura, ela só é tratada, a pessoa aprende a viver com a falta do álcool. Na internação, a pessoa vai melhorar a saúde, a alimentação, o sono, vai fazer a desintoxicação com supervisão médica, aplicar medicamentos para o alívio dos sintomas da síndrome de abstinência, mas essa desintoxicação não faz ele se livrar da dependência. No tratamento ambulatorial,
o alcoolista frequenta um ambulatório especializado para consultas com o médico e com o psicólogo. A grande vantagem desse tipo de tratamento é que o alcoolista pode ficar em casa e manter as atividades sociais, como trabalho, estudo e tal. Nas universidades também, se você tiver alguma universidade próxima da sua comunidade, procure se informar se essa universidade não tem nenhum programa social, porque várias vezes eles vão fornecer ajuda de profissionais que estão estudando para ajudar pessoas com esse tipo de problema. Tá. Então, na justiça, em casos que o alcoólatra deve e ele sente que ele precisa de ser internado, de médico, e ele não consegue o atendimento gratuito, ele pode recorrer à justiça. E nesse caso é preciso buscar no Ministério da Saúde esse livro online, esse que eles chamam de e-book, como conseguir a internação gratuita para dependente químico em clínica particular, que tem que acessar esse site, que é www.vivamelhor.ctviva.com.br/internação gratuita, e tem como se informar sobre como conseguir essa internação em clínicas particulares, caso você não consiga o atendimento gratuito, já que é uma necessidade. Outra opção é a internação em comunidade terapêutica, que geralmente é um lugar, uma fazenda, um sítio, onde as pessoas ficam internadas por alguns meses. A recuperação baseia-se no trabalho, na religião, em grupos de ajuda. E o problema desse tipo de internação é que a pessoa fica isolada da vida cotidiana. Ela fica lá naquele sítio, naquela fazenda, e tem grandes chances de recair na saída, porque aquele lugar não é a realidade de vida dela. Mas é uma opção para a pessoa ficar alguns meses sem aquilo, e talvez na hora que ela saia de lá procure outros métodos para tentar suprir essa vontade de usar o álcool. As clínicas de recuperação, existem algumas comunidades terapêuticas que fornecem a internação gratuita. Um dos caminhos para encontrar uma é através do guia das clínicas de recuperação, que se você acessar esse site, você consegue ver as clínicas de recuperação que tem mais perto da sua região, da sua cidade. Os Alcoólicos Anônimos, né, é um grupo de ajuda super conhecido e é uma referência no grupo de apoio de ajuda aos alcoólatras que tentam parar de beber. Ninguém paga para participar dos Alcoólicos Anônimos. A técnica assim, dos Alcoólicos Anônimos é feita de reuniões e de um grande número de princípios. E entre esses princípios, um muito importante é o sigilo, ou seja, todos que participam das reuniões se comprometem a não contar nada que acontece lá, a não expor os colegas, tanto que, assim como eu não queria que fizessem com eles, você vai lá e confia que todos vão contar as suas angústias, suas conquistas, sem expor nenhum dos outros participantes. Como eu falei, é feito por reuniões, tem homens e mulheres de todas as idades, crenças, classes sociais, eles se reúnem para falar sobre as dificuldades e sucessos. O principal princípio OLA é feito por 12 princípios, né? E está presente no Brasil há 80 anos. Os Alcoólicos Anônimos têm reuniões em quase todas as cidades do Brasil. Com certeza vai ter uma próxima da sua região que você pode procurar no www.a.org.br. O CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial voltado para o álcool e para as drogas, são unidades de saúde feitas para atender gratuitamente quem precisa tratar o alcoolismo ou o problema com drogas. O acompanhamento é realizado através de médicos, psicólogos e terapeutas,
e também a abertura para a participação da família. Pelo tamanho da demanda, ainda temos poucos CAPs AD no Brasil. Quando o alcoólatra mora em uma cidade que não tem o CAPS AD, pode procurar um CAPS tradicional, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que cuida da saúde mental, ou uma unidade básica de saúde do município para fazer o tratamento. Se houver necessidade de internação, o próprio CAPS, que faz a solicitação, encaminha o paciente para as instituições associadas ao CAPS. Para maiores informações, procura Centro de Atenção Psicossocial, que vai aparecer mais sobre como chegar até o CAPS. E uma última opção seria o Hospital Dia, que o Hospital Dia é uma estrutura terapêutica entre hospitalização integral e acompanhamento ambulatorial, que é organizado para atender pacientes com transtornos psiquiátricos e desenvolvendo programas de reabilitação psicossocial e psicopedagógico. É um tratamento semi-intensivo, sem necessidade de afastamento do convívio familiar e convívio social, evitando a reinternação em muitos casos, através da proposta terapêutica individualizada. A principal característica da dinâmica do Hospital Dia é o fundamento por regime de oficinas terapêuticas, que é bem interessante, que são atividades organizadas com um tema, escolhido pelo terapeuta, que conduz esse processo de convivência entre os pacientes. E as oficinas funcionam como mediadores do processo de reinserção social. Então, essas oficinas, elas servem como um meio termo entre a pessoa estar internada e a pessoa realizar as atividades cotidianas dela. O tratamento contempla atividades terapêuticas como oficinas de arte, terapia, teatro, dança, coral, artesanato, jardinagem, culinária, terapia ocupacional, que muitas vezes fazem o paciente se sentir mais útil, que isso é necessário também para a pessoa sair da dependência. Precisa praticar atividades físicas, psicoterapia em grupo e individual. E os pacientes também no Hospital Dia são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, como psiquiatras, psicólogos, agentes sociais, terapeutas ocupacionais, educador físico, nutricionistas, enfermeiros. E a possibilidade de reinserção social é o foco da atuação do Hospital Dia, que eles procuram fazer com que os pacientes circulem nas ruas, nos supermercados, nos cinemas, nas festas, com amigos, que ainda é algo inimaginável para algumas pessoas que possuem essa doença na família. E a demanda social, ela exige que os alcoólatras saibam lidar com as atividades cotidianas. No Hospital Dia também tem uma atenção à família, porque eles sabem que a participação familiar é essencial no tratamento, tanto na evolução do paciente, porque eles promovem orientação para a família sobre os medicamentos, sobre a educação, sobre o psicológico do alcoólatra, para eles saberem lidar melhor. Também fornece informação sobre a intoxicação e como lidar, caso haja recaída, e como eles devem agir mesmo. E por isso o Hospital Dia oferece um espaço semanal de orientação familiar, permitindo ajustes nos projetos terapêuticos e promovendo a manutenção dos pacientes no melhor nível e máxima condição de autonomia possível para cada caso. Ou seja, eles tentam fazer com que o paciente dependa cada vez menos do Hospital Dia e possa viver com maior qualidade de vida possível. O caminho para se livrar do vício é árduo, mas a esperança de vencer o alcoolismo é real e está lá, como a luz no fim do túnel. Para ajudar alguém ou a si próprio, é importante se conscientizar e dar o primeiro passo em busca ao tratamento. Então, essas são
as opções que vocês têm para procurar quando perceber que alguém tem problema com álcool, ou se você mesmo tiver algum problema com álcool. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você ter uma luz para onde começar a procurar.